Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 13. O Mundo Sem Culpa. Seção 5. As duas emoções. Eu disse que você tem apenas duas emoções, amor e medo. Uma é imutável, mas em constante intercâmbio, sendo oferecida pelo Eterno ao Eterno, ou seja, sendo oferecida por Deus, que é eterno, para nós que somos também eternos. E essa emoção é o amor. Nesse intercâmbio, ela se estende, pois aumenta na medida em que é dada. Então, na troca, nesse intercâmbio com o outro, com o mundo, o amor vai se estendendo e também ele vai aumentando na medida em que é compartilhado. A outra emoção, que é o medo, assume muitas formas, pois o conteúdo das ilusões individuais difere enormemente. Mas elas têm uma coisa em comum: são todas insanas. São feitas de cenas que não se pode ver e de sons que não se pode ouvir. Elas compõem um mundo privado que não pode ser compartilhado, pois são significativas apenas para quem as faz e, portanto, não têm absolutamente qualquer significado. Nesse mundo, o autor dessas ilusões move-se sozinho, pois só ele as percebe. Olha que incrível isso daqui. Ele está trazendo que o medo pode tomar inúmeras formas, mas todas elas são igualmente insanas. Elas são feitas de cenas que não se pode ver e de sons que não se pode ouvir. Isto é, os medos que eu tenho, que eu percebo, que eu vejo com os meus olhos, que eu ouço, que eu sinto, eu particularmente, Luciana, só eu estou vendo, pensando, sentindo. O outro, por mais que seja uma pessoa muito próxima, um filho, um pai, uma mãe, um marido, não percebe o medo da mesma forma que eu percebo. E também não percebe, não consegue enxergar na mesma situação que eu estou vendo o medo da forma como eu estou vendo ou percebendo. Então, cada um cria um universo particular. É um mundo realmente privado, mas a gente não entende isso na nossa mente humana aqui. Quando a gente tem algum medo, a gente fica tentando provar para o outro que aquele medo é real, na mesma dimensão em que a gente está enxergando esse medo. E o outro também faz isso. Só que a gente não tem esse entendimento que o curso em Milagres está trazendo aqui agora, de que são universos privados, mundos particulares, que então é impossível de uma pessoa enxergar os medos que a outra pessoa enxergue. Impossível, porque os meus medos estão baseados em todas as minhas crenças, em todas as questões que eu trouxe para essa vida para aprender a liberar, para curar, para ensinar. Então, todo o passado da minha alma viajante, que é um aprendiz aqui, vai ativar os medos que eu preciso curar. Cada pessoa povoa o seu mundo com figuras do seu passado individual e é por causa disso que os mundos privados diferem. É por causa disso que esses mundos privados são diferentes. E dessa forma, cada pessoa vai entender a mesma situação a partir de um ponto de vista baseado em crenças. No entanto, as figuras que ele vê nunca foram reais, pois são feitas apenas das suas próprias reações aos teus irmãos e não incluem as reações que eles têm com relação a ele próprio. Portanto, ele não vê que fez essas figuras e elas não são íntegras. São figuras que não têm testemunhas, sendo percebidas apenas em uma mente separada. Isso que ele trouxe é um outro aspecto relevante, porque todo esse cenário baseado no medo, ele só nasce a partir das mentes que ainda se enxergam separadas. Quando a gente começa a entrar na unicidade, nessa totalidade, entendendo a realidade por trás de todo esse mundo manifestado, a gente começa a unir as nossas mentes e a estender o amor. Então, o medo já não é mais a emoção dominante no nosso ser.
É através dessas estranhas e sombrias figuras que os insanos se relacionam com o seu mundo insano. Insano, trazendo novamente a pessoa que está com a mente dividida, ainda separada, enxergando a separação no mundo. Então, ela cria um mundo baseado no medo, que também é insano. Essas pessoas só veem aqueles que lhes relembram essas imagens, e é com elas que se relacionam. Assim, de fato, se comunicam com aqueles que não estão presentes, e são eles que lhes respondem, e ninguém ouve a resposta dada por eles, a não ser aquele que as invocou. E só ele acredita que responderam. A projeção faz a percepção e você não pode ver além dela. Atacou o seu irmão uma e outra vez porque viu nele a sombra de uma figura do seu mundo privado. E por ser assim, não pode deixar de atacar a você mesmo em primeiro lugar, pois o que você ataca não está nos outros. Sua única realidade está na sua própria mente. E ao atacar os outros, está literalmente atacando o que não existe. Por quê? Porque nós estamos atacando a nós mesmos através dessa ilusão do passado que a gente está projetando no presente, projetando nos outros. Então, o presente passa a ser uma repetição do passado. E eu abro outro parênteses aqui, porque é extremamente importante a gente fazer todas as curas emocionais, todas as curas da nossa mente, das nossas crenças também, para que a gente pare de projetar o passado no presente e para que a gente realmente possa viver o presente, que é esse momento de conexão. Esse momento é o ápice da nossa existência, é todo o momento presente, é o agora. E eu trouxe no áudio passado que é por isso que se chama presente, porque realmente é um presente. Porque é o momento que a gente consegue criar, que a gente consegue se conectar com a nossa fonte, que a gente consegue enxergar a unicidade da criação e a perfeição de Deus em tudo. Os iludidos podem ser muito destrutivos, pois não reconhecem que condenaram a si mesmos. Não desejam morrer. No entanto, não é a vontade deles abandonar a condenação. E assim, se separam em seus mundos privados, onde tudo é desordenado e onde o que está dentro aparenta estar fora. No entanto, o que está dentro, eles não veem, pois não são capazes de reconhecer a realidade dos teus irmãos. Olha que lindo que falou aqui. O que está dentro aparenta estar fora. Porque, na verdade, eu olho fora algum aspecto ali que me incomoda, alguma situação que me causa algum desconforto, e eu penso realmente que ela está fora. Aparenta estar fora, mas na verdade ela está dentro. Então a saída, o caminho de cura é sempre olhar para dentro, é sempre fazer as buscas internas, é sempre fazer as curas interiores. Você não tem mais do que duas emoções. Mesmo assim, no seu mundo privado, reage a cada uma delas como se fosse a outra, pois o amor não pode habitar em um mundo à parte, onde não é reconhecido quando vem. Se vê o teu próprio ódio como se fosse o teu irmão, você não o está vendo. Ou seja, quando a gente enxerga o nosso próprio ódio, que é alguma emoção que está em desequilíbrio em nós mesmos, a gente enxerga no outro, nós literalmente não estamos vendo o nosso irmão. A gente não enxerga ele. A gente está enxergando uma emoção distorcida dentro da gente, projetada no outro. Olha que incrível isso! Todos são atraídos pelo que amam e se afastam do que temem. E você reage ao amor com medo e te afasta dele. No entanto, o medo te atrai e, acreditando que é amor, você o chama para ti. O seu mundo privado está cheio de figuras de medo que você mesmo convidou a entrar. E todo o amor que os teus irmãos te oferecem, você não vê. Por que ele está trazendo que todo o amor que os nossos irmãos nos oferecem, a gente não enxerga?
Porque o outro é um mensageiro daquilo que eu preciso ver em mim mesmo. O outro é um espelho que vai refletir para mim aquilo que eu não consigo ver. É um processo lindo de aprendizagem, gente. É lindo. E vale observar também uma outra frase aqui desse parágrafo, que ele disse que o medo nos atrai. E a gente acredita que é amor, e a gente chama esse medo para nós mesmos. E por que esse medo atrai? Porque aquilo que eu rejeito, eu vou atrair, porque eu estou magnetizando aquilo ali através da minha mente. Eu nego tanto isso em mim, eu rejeito esse incômodo, esse conflito que está acontecendo comigo, que o meu foco está nele, na verdade. De tanta força que eu ponho para negar aquilo. Então eu vou atrair a situação que eu preciso para poder liberar aquilo. Quando você olha para o seu mundo com os olhos abertos, necessariamente te ocorre que caiu na insanidade. Vê o que não existe e ouve o que não tem som. As suas manifestações das emoções são o oposto do que são as emoções. Não se comunica com ninguém e está tão isolado da realidade como se estivesse sozinho em todo o universo. Na sua loucura, deixa de ver completamente a realidade e, para onde quer que você olhe, vê apenas a sua própria mente dividida. Deus te chama e você não ouve, porque está preocupado com a sua própria voz. E a visão de Cristo não está na sua vista, pois olha para você mesmo sozinho. Que profundo isso. Ele trouxe aqui que a gente não se comunica com ninguém e a gente está muito isolado da realidade, como se a gente realmente estivesse sozinho em todo o universo. E olha que coisa, né? Com tanta gente no mundo, a mente dividida pelo ego ainda consegue se sentir sozinha, isolada. E quantas pessoas não se sentem isoladas, não se sentem sozinhas mesmo? A gente olhando aqui no nosso convívio, quantas pessoas são assim? Ou até mesmo a gente já se sentiu assim em algum momento. Então, quando ele trouxe que não se comunica com ninguém, eu trago aqui um outro olhar, porque se a gente parar para pensar, quantas vezes nós estamos conversando com outras pessoas e cada um está tentando apenas validar as próprias opiniões. Tanto que a gente, às vezes, sai de uma conversa, aí a gente fica assim, gente, o que a outra pessoa falou mesmo? Porque, na verdade, a nossa mente, enquanto a outra pessoa falava, a nossa mente estava aqui projetando, criando um monte de frases para poder falar para outra pessoa, para validar tudo aquilo que é uma crença para nós, a respeito do que o outro está falando, que o outro começou a falar. Então, as mentes não se comunicam mesmo, não tem essa comunicação verdadeira, porque parece que a gente está ouvindo o outro, mas na verdade a nossa mente já está elaborando uma série de julgamentos, de opiniões ali, e a gente não teve esse espaço de abertura. E eu acredito muito nisso, porque muitas vezes também eu agia assim. Enquanto o outro falava, eu estava aqui na minha mente, enchendo a minha mente. Então, assim, acaba que a gente nem entende em profundidade o que o outro está querendo nos dizer. E o contrário também é verdadeiro, né? As pessoas com as quais a gente encontra também, muitas vezes não nos compreendem por esse mesmo motivo, por essa razão. Porque a mente já está preocupada, está cheia de coisas ali. Enquanto a outra pessoa está falando, a minha mente está repleta de pensamentos. E no final desse parágrafo, ele trouxe aqui que Deus nos chama o tempo inteiro, mas a gente não ouve, porque a gente está preocupado com a nossa própria voz. A gente só ouve a nossa voz no mundo. E a visão de Cristo não está mais na nossa vista, porque a gente está enxergando, olhando para a gente mesmo sozinho. Aí a gente pensa, nossa, Deus não existe, Deus me esqueceu aqui. É por isso que surgem essas crenças de que Deus realmente não existe. Mas a gente não percebe que nós mesmos estamos criando essa separação. Nós mesmos estamos com os ouvidos e os olhos completamente fechados, porque a gente só enxerga as nossas próprias dores sendo manifestadas no mundo. Pequena criança, ofereceria isso ao teu pai? Está perguntando. Pequena criança, você ofereceria solidão ao seu pai? Pois, se o oferece a você mesmo, o está oferecendo a ele.
Por que a gente está oferecendo a Deus quando a gente oferece essa solidão, esse isolamento a nós mesmos? Porque nós somos pensamentos na mente de Deus, e quando a gente oferece isso a nós mesmos, nós estamos diretamente oferecendo isso a Deus. E Ele não te dará isso de volta, pois é indigno de você, porque é indigno dele. No entanto, Ele quer te liberar disso e te deixar livre. A resposta sã do seu Pai te diz que o que tem oferecido a você mesmo não é verdadeiro, mas o oferecimento dele a você nunca mudou. Você, que não sabe o que faz, pode aprender o que é a insanidade e olhar para o que está além dela. É dado a você aprender como negar a insanidade e sair do seu mundo privado em paz. E só trazendo uma observação aqui, é por isso que quando a gente começa a ter outros entendimentos mais elevados, como no caso aqui dessa sabedoria de Um Curso em Milagres, não vale nenhum tipo de revolta, nenhum tipo de reclamação, porque tudo aconteceu para que chegasse esse momento da nossa vida e a gente começasse a agir na direção certa. E é isso que ele falou aqui, para gente, que a gente saia desse mundo privado em paz, sem brigar com nada, sem brigar com ninguém, sem acusar, muito menos a gente mesmo, né? Porque muita gente acaba entrando na culpa, porque eu também já quis entrar nesse processo de culpa. Você verá que tudo o que negou nos teus irmãos é porque negou em você mesmo. Pois os amarás e, se aproximando deles, os atrairá até você, percebendo-os como testemunhas da realidade que você compartilha com Deus. Eu estou com eles assim como estou com você, e nós os atrairemos para que saiam de seus mundos privados, pois assim como nós estamos unidos, da mesma forma queremos nos unir a eles. Isso é uma fala do próprio Jesus, gente, é lindo. O Pai dá boas-vindas a todos nós com contentamento, e contentamento é o que devemos oferecer a Ele, a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa satisfação em reconhecer essa unidade, em saber que não estamos sozinhos. Pois todo filho de Deus é dado a você, a quem Deus deu a si mesmo. E é Deus quem tem que oferecer a eles, para reconhecer a sua dádiva a ti. Eu vou retomar essa frase aqui. É Deus, e é Deus que você tem que oferecer a eles, aos seus irmãos, para reconhecer a dádiva de Deus a cada um de nós aqui. A visão depende da luz. Isso aqui eu trago num sentido muito literal. A visão depende da luz. Basta pensar que se a gente entrar num cômodo, num lugar completamente escuro, que não tem nenhum tipo de luz, a gente não enxerga nada. Então, trazendo isso aqui para o nosso contexto normal, aqui no nosso cotidiano, mesmo nesse contexto, a luz vai trazer um entendimento daquilo que a gente não está conseguindo enxergar. Então, quando a gente está num lugar plenamente escuro, totalmente escuro, a gente precisa de luz. E quando a luz vem, a gente enxerga tudo. Às vezes é um cômodo que está escuro e basta apenas que a gente ligue o interruptor da luz. Aí a gente consegue enxergar tudo. Nesse mundo interno também é assim. A nossa luz precisa se expandir, precisa ampliar dentro de nós, antes de tudo, para poder clarear tudo aquilo que a gente não compreendeu e que a gente não compreende ainda. Não pode ver na escuridão. Apesar disso, na escuridão, no mundo privado do sono, você vê sonhos, embora os teus olhos estejam fechados. E é aqui que vê o que você mesmo fez. Mas deixa que as trevas desapareçam e tudo o que fez você não mais verá, pois enxergar isso depende da negação da visão. Contudo, a negação da visão não decorre que não possa ver, mas é isso que a negação faz, pois através dela você aceita a insanidade, acreditando que pode fazer um mundo privado e governar a sua própria percepção. Mas, para isso, é necessário que a luz seja excluída. Quando vem a luz,
os sonhos desaparecem e você pode ver. O que ele trouxe aqui é que no nosso mundo privado, de sono, de estado de dormência, de ignorância por ignorar a verdade, nós vemos apenas sonhos, nós vemos ilusões. Mas quando a gente nega essa visão física aqui do olho humano e começa a ver tudo aquilo que a gente mesmo fez, aí nós temos a oportunidade de enxergar através da luz divina, que é a verdadeira realidade, que é o inverso disso tudo que a gente enxerga aqui. Não busque a visão através dos teus olhos, pois fez um modo de ver para que pudesse ver na escuridão, e nisso está enganado. Além dessa escuridão, e ainda dentro de você, está a visão de Cristo que olha para tudo na luz. E que olha aqui está em maiúscula. Então, o Cristo em nós olha somente para a luz. A sua visão vem do medo. E sua visão aqui está entre aspas. É a nossa visão limitada que a gente enxerga a partir do olho humano. A sua visão vem do medo, assim como a visão de Cristo vem do amor. Ele vê para você como sua testemunha do mundo real. Cristo é a manifestação do Espírito Santo, olhando sempre para o mundo real, invocando as suas testemunhas e atraindo-as até você. Ele ama o que vê dentro de ti e quer estendê-lo. E ele não voltará para o Pai enquanto não tiver estendido a sua percepção até o Pai. E lá já não há mais percepção, pois ele o terá levado de volta ao Pai junto com ele. Estender a nossa própria percepção até o Pai, para que a gente chegue nessa visão da verdadeira realidade, da luz, da perfeição em tudo. Tem apenas duas emoções, uma feita por você e a outra que te foi dada. Cada uma é um modo de ver, e mundos diferentes nascem em função de suas óticas diferentes. Vê através da visão que te é dada, pois através da visão de Cristo, ele contempla a si mesmo, e vendo o que ele é, ele conhece o seu Pai. Além dos teus sonhos mais escuros, ele vê o Filho de Deus sem culpa dentro de você, brilhando na radiância perfeita que não é atenuada pelos teus sonhos, que não é diminuída. E isso você verá na medida em que olhar com ele, pois a visão dele é a sua dádiva de amor a você, dada a ele pelo Pai para você. O Espírito Santo é a luz na qual o Cristo está revelado, e todos aqueles que querem contemplá-lo podem vê-lo, pois pediram luz. E não o verão sozinhos, pois ele não é sozinho, como eles também não o são. Porque viram o Filho, ressuscitaram nele para o Pai. E tudo isso eles compreenderão, porque olharam para dentro e viram, além da escuridão, o Cristo presente neles e o reconheceram. Na sanidade da sua visão, eles olharam para si próprios com amor, vendo-se como o Espírito Santo os vê. E com essa visão da verdade em si mesmos, veio toda a beleza do mundo para brilhar sobre eles. Olha que profundo isso. Quando a gente realmente olha para dentro, a gente consegue enxergar o Cristo em nós, a consciência crística em nós, a nossa luz, toda a nossa força e potência. Mas a gente só consegue reconhecer isso a partir do nosso próprio auto-amor, da nossa própria autoaceitação, estendendo o amor, a alegria, a paz, e enxergando no outro tudo aquilo que a gente enxerga na gente mesmo. É muito profundo. Fim da leitura do livro-texto.